Vamos louvar o Senhor, o hino de número 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que eu não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida em luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caiam mais escuras, seu rosto vendo nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus, acabamos de ouvir mais um louvor, né? Que Jesus está voltando, né? E os cristãos têm que se alegrar, porque assim é a mais importante, né? De todos os tempos. É a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É a esperada, né? Porque o cristão verdadeiro, ele já se alegra na vitória de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. É um crente eleito, é um povo de Deus, né? Um povo que vai morar no céu, um povo que está buscando santidade, é um povo que busca cada vez mais, né? Estar com o Senhor, busca mais santidade, porque não é brincadeira o que estamos vivendo e vendo, tudo isso que está acontecendo, né? Por exemplo, hoje em dia tem muitas pregações, muitas igrejas, muitos cristãos, que na verdade você não consegue discernir se é verdadeiramente cristão ou não, porque tem muitos cristãos. A Bíblia, ela nos dá um respaldo, a Bíblia fala uma coisa, mas eles estão fazendo outra. Como pode, né, o empresário ter os funcionários, ele dá uma ordem, ó, tem horário para almoçar, horário para entrar, horário para sair. E acontece o quê? Aqui funciona assim, ó. Para produzir, tem que ter esse checklist, tem que seguir à risca tudo aquilo que está dentro da empresa. Mas o que a gente vai vendo hoje em dia, cada um faz um culto a Deus do jeito que ele quer, mas não do jeito que Deus passou para Moisés, né, e depois passou no Novo Testamento, 1 Coríntios, né, 14, 26 também, 1 Coríntios 14, 26, fala
como que é os cultos a Deus, onde um tem um salmo, né, que é um cântico, onde um tem a profecia, outro tem que interpretar a profecia, né, onde um traga, por exemplo, uma revelação, onde um fala em língua, outro também tem que interpretar, e assim, e a maioria vão ser curados, porque onde Jesus está, tem cura, tem libertação. Mas bem sabemos que quando Jesus entrou no templo, o que aconteceu? Já entro no texto, né? Porque Jesus entrou no templo, aí o que aconteceu? Ele teve que expulsar os cambistas, né? Todos aqueles que negociavam na casa de Deus, né? Então quando Jesus tirou toda aquelas idolatria, onde o pessoal não ia adorar mais, ia para querer dinheiro, enganar o povo, aí começou a acontecer milagre. Hoje em dia, dentro da igreja, não acontece mais milagre. Por exemplo, assim, o espírito do engano estão dentro das igrejas. E os pastores, a maioria, não estão nem conseguindo ver, porque o inimigo é astuto. Se o inimigo enganou a terça parte dos anjos, imagina os pastores que se acham superior a alguma coisa e não ora, e não está perdoando ninguém, não tem um coração puro e verdadeiro, a oração dele não sobe, né? E as mulheres dos grupos de orações também não estão discernindo nada, porque dentro da igreja o inimigo está entrando, pintando e bordando. Por quê? A maioria estão fazendo as coisas contra Deus. Então quando você faz as coisas contra Deus, não precisa o inimigo fazer nada, você já está indo contra Deus. Por exemplo, você acha que eu vou sair da minha casa para ir ver alguém dançar dentro da igreja? Não, para um pouco mesmo. Você não é cristão, né, mas vai ser em nome de Jesus. Você sai da sua casa para ir ver uma mulher dançar dentro da igreja, falando que está dançando, adorando a Deus? Veja bem isso aí. Isso é de Deus. Você vai para uma casa, chamada casa de oração, para ver rap, gospel, balada gospel, luz piscando, apaga a luz, acende luz. Você vai para isso? Aí você vê, Jesus disse, minha casa é casa de oração, né? Então você vai também para a casa de Deus, mexendo no celular na hora do culto. Na hora da palavra você sai, vai para o banheiro. Aí você vê tendo balé dentro da igreja, sorteio dentro das igrejas, vendendo indulgência, tem fogueira santa. Olha, é tanta coisa. Como que o Espírito Santo vai trabalhar num lugar desse? O Espírito Santo é de Deus. Ele mesmo nem habita nesses lugares. Então, na verdade, o que acontece? Como que vai ter prodígios e maravilhas e milagres num lugar desse? Né? Agora você vai sair da sua casa para adorar a Deus, né? Onde tem que ter palavra de confronto, né? Palavra de conforto. Louvor tem que ter, porque a Bíblia está falando, então não pode ir contra a palavra de Deus. Mas você vê, é dança, é grupo de dança, é apresentação não sei do que, é grupo dos irmãos, é grupo não sei do que. E assim, é grupo de oração e o diabo lá dentro. Tem gente manifestada lá dentro e os pastores não conseguem ver. É o diabo rodando lá dentro da igreja, não é o Espírito Santo de Deus, e as pessoas não conseguem ver. Tem uns profetizando no púlpito e as pessoas não conseguem ver. Mas quem é espiritual consegue ver. Então assim, gente, está chegando, a apostasia já chegou. O que é apostasia? A apostatação da fé. É aquilo que era mentira já não é mais mentira. Aquilo que era pecado já não é mais pecado. Por exemplo, a mulher usar maquiagem. Por exemplo assim, a maioria já nem dá mais nem bola para isso. Mas olha para uma mulher ou um homem com maquiagem e depois sem a maquiagem. Mas o que é que tem? É para beleza, é para oferecer para Deus? Não, não tem nada a oferecer para Deus. Isso é engano de Satanás. Então assim, cheio de maquiagem, você esconde uma verdade com uma mentira. Tira o pó da cara da pessoa para você ver. Pode ver que a maioria é assim. Esmalte na unha, vermelha, aquelas coisas. Então assim, você esconde uma mentira, ou esconde uma verdade com uma mentira. Quem é o pai da mentira? Mas isso, mas você tem na Bíblia alguma coisa? Vamos para a Bíblia. Na Bíblia também tem escrito isso aí. Deus falou que vai arrancar brinco,
maquiagem, esmalte, todo tipo de tatuagem, Deus vai arrancar naquele dia. Então, isso já não se prega mais nas igrejas. As mulheres com a saia mais justa do que a mulher prostituta na rua. Isso é pecado. Se você não pregar isso daqui, você vai pregar o quê? O que o povo gosta de ouvir, que é igual está em 1 Timóteo 3. Né? Fala lá que eles não queriam mais essas pregações, mas queriam assim mestre para si mesmos, né? Que é o que está acontecendo. Mas tudo bem, né? Deus está voltando, Jesus está voltando. Quem não quiser santidade, né? Fique. Você viu o pastor, por exemplo, já se casou 2, 3 vezes. A Bíblia diz, se não for por morte, a mulher morreu, ou o homem, aí ele dá direito de casar. Ou por adultério, às vezes teve traição de um ou do outro, se não perdoou, aí dá direito de separar e casar de novo. Caso contrário, não pode casar. E se casar, está cometendo adultério. E os adúlteros, né, o afeminado, os bêbados, os feiticeiros, e aí vai arrogante, não herdarão o reino do céu. Mas o que é que tem nessa palavra, a revelação de Deus? Se você está numa igreja que o pastor está cometendo isso daí, o que que acontece? Você está debaixo de bênção ou de maldição? O Espírito Santo já me traz aqui. Então você está sobre maldição, porque ele está indo contra Deus. Tudo que vai contra Deus é maldição. Então, precisamos muito do Espírito de discernimento de tudo isso. E ler a palavra de Deus. Então, o que que acontece com essa situação? Você continua na igreja, continua do mesmo jeito, sabendo de toda a situação e apoiando o erro. Em Romanos 1, 28, mas se ler Romanos 1 inteiro, até o 32 versículo, você vai ver que fala assim, que é digno de morte. Olha o que Deus está trazendo, é digno de morte. É Deus que está trazendo isso aqui, gente. Se você sabe de tanta coisa errada e continua compartilhando, e o cara, não está certo. Você não está nada certo, está errado. Errado é errado e certo é certo, acabou. A Bíblia está nos dizendo, a Bíblia diz. Pode ler. Então, o que que acontece com cada um? Estão brincando com as coisas de Deus. Não estão mais levando a sério. Né? As pastoras, né, que à luz da Bíblia não pode, ela tem autoridade sobre o homem. E vão ter que explicar muito com Deus isso daí. Se chegar a explicar. Porque Jesus disse, Senhor, mas eu curei no teu nome.